Acho que talvez a gente deva analisar como tá nosso relacionamento. Como assim? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou o Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é Temporada de Traição, filme que acabou de chegar ao streaming, estrelado por Cillian Murphy, sim, vencedor do Oscar por Oppenheimer. Mas antes de a gente entrar nos méritos desse filme, dizer para você onde é que você pode assistir a esse longa-metragem dramático que tem mais gente conhecida no elenco, eu preciso solicitar que você dê 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema no seu agregador favorito. É rápido, é fácil, ajuda a gente pra caramba, ou seja, só alegria, deixa a gente feliz, faz com que chegue o nosso podcast para mais pessoas. Aliás, nós precisamos agradecer muito a vocês pelo sucesso do podcast Papo de Cinema. A gente está com uma marca de audiência bem bacana, bem legal, então é graças a vocês, é graças ao engajamento de vocês, a gente gostaria de agradecê-los aqui antes de começar o papo. Não é mesmo, Robledo Milani, nosso editor-chefe, para a gente falar sobre Cillian Murphy, Temporada de Traição? Poxa, muito bem lembrado isso que o Marcelo começou nossa conversa hoje aqui falando sobre esse agradecimento, que a gente realmente tem muito para agradecer, porque sim, se a nossa audiência no site realmente é um. O site ainda é o nosso carro-chefe, o site, tudo que a gente produz de conteúdo sobre cinema, séries, artistas, premiações, tá tudo lá no site. E a gente tem feito um trabalho cada vez maior também nas redes sociais. Mas o podcast tem sido um canal cada vez mais de ponte de alegrias aqui para nós. A gente tem feito, há um tempo atrás, vocês nos ouviram falar assim, toda semana, a cada 15 dias. Ultimamente a gente está fazendo até dois por semana, né? Poxa, é um monte de podcast, tem um monte de programa vindo assim. E então, assim, e isso só está acontecendo por causa desse apoio, da audiência, sabe, dos nossos ouvintes, pessoal que nos acompanha, que está nos seguindo, que colabora, que manda sugestão. E não só dá 5 estrelas, como o Marcelo falou, mas que aciona as notificações, clica lá no sininho, aperta para seguir, né? Recebe toda semana, porque não é só no Spotify, é na Apple Music, no Amazon Music, é no Deezer, é no Google Podcast, é todas as plataformas, e no YouTube também, né? Porque o nosso canal do YouTube tá sempre com muito, todo dia, isso a gente tá falando para vocês. Todo dia tem conteúdo novo sendo publicado lá no canal do YouTube. Então, assim, é bom estar sempre antenado e sempre ligado, porque tem muita coisa acontecendo aqui no Papo de Cinema e isso é para vocês, vocês que nos acompanham, nos apoiam, nos incentivam a fazer cada vez mais. É, olha que coisa linda, gente. A gente começa esse podcast, é só amor, é só carinho, porque a gente tem que emanar isso para vocês, porque vocês emanam isso pra gente, amor e carinho. E é justamente porque a gente gosta de vocês, amor e carinho, que a gente veio aqui falar sobre essa temporada de traição. Esse filme que tá. Até porque, né, Marcelo, ninguém aguenta mais falar de Oscar, de prêmio, de quem vai ganhar isso, ninguém aguenta. A gente tem que fugir um pouco, então vamos falar de um filme que tá no streaming, que tem pouca gente comentando, um filme assim, tá meio fora do radar, vamos dar um resgate. Essa é a dica do fim de semana. Se você também tá com uma fadiga de premiações que nem nós, não aguenta mais Eu falar de tô. 10 indicações. Ó, tá todo mundo, gente. Assim, ninguém aguenta mais. Ai, tem que ir no cinema ver filme 10 indicações, filme de 5 horas de duração. Tem que ver filme. Será que a Fernanda Torres vai ganhar ou não vai ganhar esse Oscar? Todo mundo sabe. Vamos dar uma folga, vamos ver um filmezinho, banquininha, dramazinho pra se assistir em casa, no conforto, bonitinho. Isso é temporada de traição. E chega ao Brasil com exclusividade na plataforma Cindy, que é uma plataforma, né, que não opera só no Brasil, é uma plataforma que opera a nível mundial. Aliás, a gente dá essa dica para que você vá lá e conheça a Cindy, é cindie.com. Mas se você disser assim, Marcelo, me perdi, tu falou muito rápido, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar essa dica. Vai lá no Papo de Cinema, tem um banner no topo da home do site, você clica no topo e você vai direto para a ficha do filme dentro da Cindy do Temporada de Traição, com a possibilidade de você fazer uma degustação da plataforma, né? A gente, às vezes, também está querendo um pouco sair da mesmice dessas plataformas que todo mundo conhece, e a Cindy é uma ótima pedida. Então, olha só, tu viu só o que tu achou? Já garantiu um page view para o papo, entrou no site, clicou e vai lá na Cindy, porque você pode fazer o seu teste gratuito para ver o Temporada de Traição e outros filmes, né? Explorar o catálogo da Cindy. Não, é legal, exatamente isso, porque a Cindy é uma plataforma meio que foge do óbvio, como tu falaste. Tem sempre essas mais comuns, mais óbvias, as primeiras referências, todo mundo vai. A Cindy
vai um pouquinho mais assim fora do comum, mas tem muito filme famoso, tem clássicos, tem novidades, eles têm um acervo bem interessante. E a gente resgatou esse, o Temporada de Traição, justamente porque tem nomes famosos, nomes conhecidos. É um filme aí que ficou meio perdido. As pessoas, poxa, Cillian Murphy, né? Ano passado só se falava dele com Oppenheimer, que ganhou o Oscar de melhor ator. É o atual vencedor do Oscar. Antes que tenha o próximo vencedor, vai ser Timothée Chalamet, vai ser Adrien Brody, ninguém sabe. Vai ser Ralph Fiennes, como domingo, Sebastian Stan, não se sabe. Até lá é o vencedor do Oscar, é Cillian Murphy e ele é o total protagonista de Temporada de Traição. Então é um filme que não só tá chegando no Brasil, mas tá chegando com exclusividade na Cine. Então, se você tá nos ouvindo e ficou curioso, quer saber mais sobre o filme, é lá na Cindy. Aliás, a melhor dica, eu não tinha me dado conta, quando a gente ouviu falar da Cindy pela primeira vez, eu fiquei, pô, Cindy, será que é o nome da esposa do dono? Será que é a dona que criou? Ela é o apelido de infância dela e tal? Daí o Marcelo me disse, não, Robledo, é Cine Independente. É Cine Independente. Claro, é o Cine Indie, né? É o Cine Indie, aquele que vai para um outro caminho não tão óbvio, não é aquele que está em tudo que é lugar, não, mas é uma escolha mais direcionada e uma bela opção para quem está em busca de algo diferente e ainda assim que certamente vai lhe agradar. Mas quem está nos ouvindo deve estar perguntando, né, Roberto, do que trata a temporada de traição? A gente vai tentar aqui não dar muito spoiler, né? Fugindo um No pouco do primeiro que a gente. bloco, né? No primeiro Depois bloco. do segundo bloco a gente vai rachar a lenha. Mas é porque a gente aqui não se aguenta, gente. A gente não tem esse parâmetro, a gente não tem esse filtro. A gente não Não, consegue, a não, não. gente não dá. Mas assim, a gente não combinou, mas vocês perceberam, eu entendi o que o Marcelo queria fazer. A gente não vai dar tanto spoiler dessa vez, que é para segurar a atenção de vocês, despertar essa curiosidade. Quer saber realmente como o filme termina, como é que vai ser aquela reviravolta e tal? Bom, vai lá na Cindy e assiste ao filme completo. A gente vai segurar um pouquinho, vai ser um Um pouquinho, esforço, um mas a gente pouquinho. promete chegar ao final respeitando os limites. Basicamente, o que a gente tem, o filme se passa na Irlanda, né? E ele tem dois casais de classe média, com filhos, economicamente muito bem estabelecidos, com relacionamentos duradouros, até que surge o conflito, porque no cinema geralmente a gente precisa de um conflito. E o conflito é que um dos casais começa a ter algum um tipo de problema que a gente não vai agora aqui explicitar, só que o marido de um casal e a esposa do outro casal se olham e digam assim: o negócio é o seguinte, se eu disser bora, tu bora? E aí ele diz bora, ela diz bora, eles começam a ter um caso extraconjugal e isso é o que causa uma possível ruptura. Né? A gente ainda não vai dizer o que vai acontecer, mas o personagem principal é o Cillian Murphy, né, Robledo? É o grande ator. Mas, de novo, daqui a pouco a gente vai dizer porque tem mais gente conhecida no elenco. E é muito curioso, porque assim, estamos falando de um filme que foi lançado na Irlanda em 2018, né? E aí, olha só, como é muito legal o pessoal aí que diz assim: ah, o Oscar não é importante. Talvez. Quantos filmes do Cillian Murphy a gente precisa, que não foram lançados por aqui ainda, que vão ter essa oportunidade justamente por conta da vitrine que o Cillian Murphy ganhou? Até porque a gente está falando de um ator que, né, a gente não vai dar, a gente não ia falar isso, né, Roberto? Mas a gente vai aproveitar que a gente aqui sempre foi fã do Cillian Murphy, né? Não é assim do Cillian Murphy do Oppenheimer, é desde Café da Manhã em Plutão, desde Extermínio, Extermínio. que são filmes Gente, excelentes, né? eu vi Cillian E Murphy lá ao vem, vivo, né? e lá vem o Robledo com uma história. Vocês aí que nos acompanham sabem. Robledo vai vir com a história de um filme que ele viu em 1944, logo depois da cor do cinema, em que o Cillian Murphy já estava lá e ele foi ao cinema. Vocês já estão acostumados com isso? Vamos lá. Nosso Matusalém da crítica do Papo do Cinema. Não, não é tanto, não é tanto, mas a primeira vez que eu estive na Europa, eu estive em Londres e eu fui ao teatro, no West End, e vi uma peça com o Cillian Murphy. Cillian Murphy, e era uma época que estava muito em alta também uma atriz, que eu não sei se o pessoal deve lembrar, principalmente por causa da franquia, que ela é a protagonista, a franquia Pânico, a Neve Campbell. E era uma peça com os dois, era Neve Campbell e Olha! Cillian Murphy no palco. E eu tava com uma amiga, a Mariana.
Beijo pra Mariana. A Mariana era apaixonada e ela queria ver o filme. Ela era apaixonada pelo Cillian Murphy, não era por causa da Neve Campbell. Ela escolheu a peça por causa dele. A gente foi assistir e depois, no final da peça, a gente ficou na saída, bem aquela coisa que tu vê no filme. A gente deu a volta do teatro e foi lá pro final esperando os artistas saírem. E a gente pegou os dois saindo. Ela foi simpaticíssima. O Cillian Murphy tava com uma cara de tédio mesmo, assim, tipo, ai, que gente chata, não me deixa pra casa dormir. Que é a cara Sabe? padrão dele, né? Mas tiramos uma fotinho com os dois. Eu tenho uma foto abraçado com o Cillian Murphy. Eu muito mais empolgado de estar com ele do que ele de estar por mim. Ele estava errado, né? Ele deveria estar empolgado de estar comigo também. Mas estão lá. Ou seja, não é de hoje que a gente gosta do Cillian Murphy, né? Mas eu achei interessante isso que tu levantaste agora, Marcelo, porque tu pegou duas referências que são filmes assim fundamentais da carreira do Cillian Murphy, que é O Extermínio e O Café da Manhã em Plutão, que são dois filmes assim que se você não viu, por favor, para tudo agora e vá assistir. Eu acho que são filmes até mais importantes para aquele que ele lembra que Oppenheimer, porque o Oppenheimer Sim, foi uma coisa meio blockbuster, ele era a pessoa certa na hora certa, ele tá muito bem, é um Oscar muito merecido por Oppenheimer, mas tanto o Café da Manhã em Plutão como Extermínio, curiosamente, são filmes totalmente construídos em cima dele, né? Da sim. entrega dele, naquele mergulho dele nesses personagens. Extermínio foi além, né? Já teve uma sequência que é melhor nem esquecer, falar muito. Mas vai ter um terceiro episódio agora, né? Já foi anunciado E um para esse quarto ano. também. E um quarto, ó. Então vai virar uma tetralogia do Extermínio. Mas era bem numa onda que estava começando essa febre de filmes de zumbis, é pré-Walking Dead, gente, pra vocês terem uma ideia, sabe? Era pré-Madrugada dos Mortos, é assim, antes disso tudo, surgiu esse filme, O Extermínio, que o Cillian Murphy era o protagonista, e o Café da Manhã de Plutão, um filme de Neil Jordan, né? Que é um grande cineasta, um grande realizador britânico. E, se eu não me engano, foi uma das primeiras vezes que observaram o Cillian Murphy na temporada de premiações, né? Porque ele começou a ser Sim. indicado a prêmios, né? É uma história real, né? Que ele participa. Então, assim, esse foi um filme assim que rendeu bastante. Tu vê que agora, nesse momento, eu já estou começando a virar um dálmata, porque eu já estou cheio de manchas aqui, que é essa belíssima O iluminação aqui. sol de Porto Alegre, sacaneando a iluminação do podcast Papo de Cinema. Mas segue o baile, Brasil. Olha, que você que está nos vendo, se você está só nos ouvindo, eu indico que vocês vá dar um pulinho lá no YouTube para nos ver, né? Ou no Spotify, porque tá Para meu bacana. O Robledo Robledo, malhado aqui. daqui a Mas eu pouco. tô falando isso, Ó, Cruella, estou ouvindo a Cruella vindo te buscar, Rolando. mas eu tô falando isso porque eu acho que é mais um motivo por que a gente deve prestar atenção em Temporada de Traição, porque ele faz um homem completamente comum e não é muito frequente na carreira dele esse tipo de personagem. Sim, O Cillian Murphy sempre faz tipos, né, a própria, né, o grande momento, eu acho, é o Peaky Blinders, né? Aquela série. O Marcelo vai poder falar com muito mais propriedade, porque ele é apaixonado pela série. Ele é um Big Boss, né? Ele é um grande tipo assim que inspira medo e respeito por onde passa e tal. Não é essa figura banal, digamos, que ele é em temporada de premiação, um tipo completamente insuspeito, daquele assim que tu nunca imaginaria que seria capaz de fazer tal coisa, mas que isso facilita muito a identificação com o espectador, porque ele é um de nós, sabe? Ele podia ser meu vizinho aqui de apartamento, ele podia estar muito próximo da gente, e quando vê ele começa a se envolver nesse. Ele não. Tanto é que ele não é o cara que diz bora, né? Ele é o cara que ouve o bora e ele acaba é. pensando assim, não, bora então. Se tu A bora, gente, eu boro também. a gente falou um bora aqui para dar uma amenizada, porque na verdade a cena é quente, a cena é tórrida, a cena é sexual, né? Mas a gente falou É. aqui para não. Exato. Mas é bacana, eu acho que um dos grandes méritos aí do Temporada da Traição é a atuação do Cillian Murphy. E ele tem um momento, por mais que ele seja esse cara completamente pacífico e banal mesmo, como eu falei antes, o desenho de personagem dele é muito interessante. Porque lá chega um ponto que ele vai perder o controle do que fazer, ele não vai, sabe? Bom, não quero dar muito spoiler, como eu falei, mas é um personagem que, pela jornada que ele percorre durante a trama, vale a pena a gente estar bem atento no desenrolar da história. Isso que tu falou até antes da gente fazer o nosso intervalo, que precisamos fazer o nosso intervalo, isso que tu falou eu acho muito fundamental, assim, quando a gente pega o Temporada de Traição. Porque é isso, é, embora o Cillian Murphy é alguém que não tem um rosto comum, né? Ele tem um semblante já bem diferente, ele tem um olhão claro, ele tem aquela cara de preguiça que ele faz pra tudo. Cara de meme, né? Tá pronto pra virar meme em todas as circunstâncias.
No próprio Peaky Blinders é isso, né? O Thomas Shelby, que para mim é o grande papel da vida dele, é um personagem que dá a ele a capacidade de mostrar assim, fúria, introspecção, frustração, muita coisa. Mas ele é isso. Ele é o chefe, ele é o cara maior do que a vida. O Patrick do Café da Manhã em Plutão também, né? Que eu fico com a música na cabeça até hoje. Sugar Baby Love, Sugar Baby. Eu adoro esse filme, eu acho esse filme incrível. E outros personagens dele, né? Até no próprio Dunkirk, a gente fez lá no Papo de Cinema, indico inclusive para você dar uma olhadinha lá na matéria, no 5 mais um Cillian Murphy, que são os 5 melhores papéis do Cillian Murphy, e mais um que merece ser descoberto ou redescoberto. No próprio Dunkirk ele faz um papel que, embora muito pequeno, é muito interessante, né? Porque é aquele soldado que sobe no barco e que vai causar uma tragédia já no meio de tantas tragédias. E aqui não, aqui ele é isso, né? Ele é o cara que trabalha no home office, que vai buscar os filhos na escola, que tá casado há muito tempo, que não tá demonstrando isso, eu acho legal no começo do filme, não tá demonstrando, estou insatisfeito. Ele não tá insatisfeito com o casamento, né? Tá tudo certo em princípio, tá tudo tranquilo. É interessante porque ele não tá insatisfeito, só que ele também não tá exultante, né? É, Ele tá acostumado, ele tá na. Eu e o Marcelo temos um diálogo recorrente aqui nos nossos bastidores, que é a tal da zona de conforto. Ele está na zona de conforto e ele não se deu conta que ele precisa se mexer para sair dessa zona de conforto, né? eu sou contra sair da zona de conforto. Demorei para chegar nela. Por favor, me deixe na minha zona de conforto. Mas o Cillian Murphy é um ator que não se permite ficar nessa zona de conforto. E para falar um É. pouquinho mais sobre temporada de traição, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Lembrando que no segundo bloco a gente vai falar, entrar um pouquinho mais na trama, contar um pouquinho mais de spoiler, até para a gente contemplar a curva desse personagem, que é muito importante em temporada de traição. Fique aí que daqui a pouco a gente está de volta. O Chris é um homem muito gentil, muito respeitoso. Nos amamos muito, Jim, sabe? E me diz, como você e a Danielle estão? Acho que talvez a gente deva analisar como tá nosso relacionamento. Como assim? E tanto faz! Só para de me encher o saco! Eu não sei por que ele tá agindo assim. E se na próxima vez que a gente se encontrar, a gente fizer algo arriscado? Eu não sei o quanto isso é medo, o quanto é... Não sei. Expectativa. Eu tenho estado um pouco, como você pode imaginar, um pouco temperamental. Temporada de traição. Estamos de volta. O Robledo está ansioso aqui, porque ele disse no intervalo: será que eu fecho a janela? Eu digo: não, Robledo, assume, porque o 101 Dálmatas do Papo de Cinema já virou parte do episódio. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Gente, é Agora, muito sol, tá muito quente aqui em Porto Alegre, tá vocês não muito fazem ideia. quente. Se eu deixar a janela aberta total aqui, o sol bate direto em mim, eu derreto até o final, eu não duro até o final do episódio. Eu acho que vocês devem seguir o perfil do Papo de Cinema também no Instagram, @Papo de Cinema, e seguir o perfil do Robledo, que ele vai tirar foto depois e mostrar pra gente que ele tá bronzeado só onde pega o sol. Fica paradinho, Robledo, pra gente ter essa visão e dar depois uma engajada legal nas redes sociais. Agora, temporada de traição. A gente falou um pouquinho sobre esses dois casais de classe média na Irlanda, né? Só que aí a gente pode entrar um pouquinho mais aqui até para discutir alguns aspectos que eu acho interessante e que dizem respeito ao personagem do Cillian Murphy. É, o outro homem da situação é interpretado pelo talentoso Ripley. Não, não é o talentoso Ripley, é o cara que já fez o talentoso Ripley. Quem é este homem, Robledo Milani? Que é outra pessoa conhecidíssima do elenco. Não, quem viu Fleabag, né? Desde Fleabag, quem viu Fleabag, quem viu Ripley, né? Não o talentoso, mas a série Ripley que passou. Ou principalmente um dos meus filmes favoritos do ano passado, foi de 2023. O Marcelo é chato, ele não gosta, mas Todos Nós Desconhecidos, belíssimo filme do Andrew Haigh. Andrew O Ghost. Scott, É o né? Ghost, o Ghost de Andrew Scott. O filme é lindo, cara. O filme é lindo. E Andrew Scott faz essa contraparte. Ele tá no elenco aí, então, junto com o Cillian Murphy. E ele é interessante porque o filme todo, o ponto de partida né, dessa crise que vai mover esses dois casais é um jantar
que um casal recebe o outro casal, não são tão próximos, né? Principalmente tu vê que as mulheres é que têm uma relação mais de proximidade, os Sim. homens meio que se conhecem por questões de sociedade e tal, assim, da sociedade, não que sejam sócios alguma coisa. Mas enfim. E lá pelas tantas, numa questão meio que banal, esse personagem do Andrew Scott simplesmente explode. Eu achei tão interessante isso porque foi tão inesperado aquele tipo de reação. Ele dá uma resposta para a esposa dele, né? Que quantas vezes quem já passou por um relacionamento longo já pensou em soltar uma dessas, do tipo assim, cara, por que tu tá dizendo tal coisa? É óbvio que eu vou fazer, sabe? Coisa assim. Só que é óbvio que em situações, né, na frente de não pessoas não tão íntimas, digamos assim, não vou dizer estranhos, mas pessoas não tão íntimas, tu vai te tentar ser mais polido, tu vai dar uma respirada mais funda, refletir um pouco e dar uma resposta mais protocolar, etc. Tal. E ele simplesmente ignora tudo isso e solta a resposta, deixa a mulher em choque, deixa o casal de amigos totalmente desconfortável, e ele fica assim, tipo. Claro que daqui a pouco ele vai se arrepender, ele vai cair, mas tem um porquê. A gente vai entender no filme do porquê que ele acaba agindo dessa maneira. Só que é interessante a maneira como o filme não só explica tais ações, né? Mas também contrapõe as reações que disso advém, né? Eu vou dizer que o drama. Eu senti falta, por exemplo, no Temporada de Traição, de não ter tido mais sobre o personagem do Andrew Scott, por exemplo. Sim, Porque ele é um sim. cara que traz muitas revelações. É um personagem muito interessante. Sabe? Quando ele finalmente se mostra, ele reconhece os erros. Tem uma hora, por exemplo, que mais adiante, isso eu já vou dar um spoiler, até porque é um tema que precisa ser discutido e refletido, que é a masculinidade tóxica, né? Relacionamentos tóxicos, né? E esse casal acaba desenhando um contexto dentro dessa linha, em que ele vai ter que pedir desculpas não só para a esposa, mas também até para esses amigos que ele, né, de certa forma, ofendeu ou os deixou desconfortáveis, ou foi grosseiro e tal. E é interessante como certas coisas são fáceis de ser perdoadas até a esquina, né? Porque a esposa do Cillian Murphy, a esposa do amigo, ouve todas as desculpas, mas de imediato ela diz: tá, mas tudo bem, mas tu nunca mais faz isso. Até Né? porque é isso. Desculpa até te interromper, Roberto, porque tem uma questão de violência doméstica também no filme. Não é só a explosão dele, né? Tem uma questão de violência doméstica até nesse momento que a esposa do. A gente diz a esposa do Cillian Murphy para vocês se adaptarem aí, né? Que ela diz, ó, beleza, tranquilo, mas tu nunca mais vai fazer isso, pelo amor de Deus, né? E é outro assunto ali interessante que entra dentro desse bojo da masculinidade tóxica, né? Porque esse homem tem alguma coisa que até então a gente não sabe, que faz ele explodir, né? E que faz ele e às vezes de fato com a esposa. É óbvio que nada justifica o que ele faz com a esposa, nada, 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 mas esse homem guarda um segredo. E é curioso, né, Robledo, que ele vai compartilhar esse segredo só com outro homem. Que tá aí outra coisa também interessante. Ele vai compartilhar esse segredo com um cara que não é um amigo dele. É, E depois eu fiquei pensando, ele compartilha esse segredo com o personagem do Cillian Murphy simplesmente porque o Cillian Murphy é um homem, né? Porque é o homem mais sim. próximo. Enfim, ele não quer preocupar a família, ele não quer preocupar outras pessoas, mas então ele diz: Olha só, eu vou te contar que o Mas eu acho barraco que tem vai, também. vai Mas desabar logo. tem essa questão também dele, desse ego masculino, né? Sim, Dele se achar o pilar daquela família, né? Eu sou o alicerce disso tudo. verdade. E ele só tem coragem, então, de se demonstrar frágil e revelar o que de fato está acontecendo com ele, com praticamente um estranho, né? Porque tem uma hora lá pela santa que ele diz: Olha, eu não quero mais ver esse casal. Para de me arrastar quando ele fala com a mulher, para de me arrastar e de forçar essa amizade com eles. Aliás, tu até pode fazer com a fulana, que é tua amiga, então se vocês querem se ver, que se vejam, mas eu não quero mais ver aquele cara, porque eu não tenho nada a ver com ele. Ele deixa muito claro o quão distantes um do outro estão, e logo em seguida eles vão ficar super próximos, né? Porque Sim, daí eles vão acabar se encontrando e ele vai acabar se abrindo pro cara. Ou seja, é um cara que ele por se ver tão igual, talvez, se identificar com ele não espera julgamento, ele não espera, ele acha que o cara vai entender as razões dele, por mais distorcidas que sejam essas razões, né? Então eu sim. acho eu acho interessante o filme não passa pano para isso. O filme deixa muito claro o quão ele errado tá nas atitudes e por mais que seja complicada a situação que ele vive,
não são atitudes passíveis de perdão, né? Tem um peso ali, não, elas podem ser relevadas, mas não esquecidas, né? Elas vão ficar ali presentes desde que tu de fato mude como tu tá te comprometendo a mudar. Mas eu acho interessante nesse mergulho que o Temporada de Traição traz, não só nessa questão de infidelidade conjugal, desses relacionamentos líquidos, digamos, né? Que uma hora tu tá com uma, outra hora tu tá com outra, e tu vai andando assim, tu não sabe, tu não te firma, porque as palavras definitivas, eu te amo pra sempre, tu é tudo pra mim, etc e tal, que se diz pra um, 5 minutos depois tá dizendo pra outra, e daí quão realmente sério tá sendo quem fala faz tais declarações. Mas é maneira que revela comportamentos hipócritas, né? Uma certa hipocrisia da sociedade. E isso é interessante tu olhar quem está por trás dos bastidores, quem está na engenharia disso tudo. E é o Marco Rowe, né? Mark O'Rowe, que é É que é? o Não, estreante por favor, Roberto. Por favor. Mark O'Rowe. O'Rowe, Mark O'Rowe. Se tu falar rápido, é um latido, né? Macaroni. Não, vira macarrão, né? Ah, é verdade. Macaroni. Macaroni. O Marco Rowe, diretor e roteirista do filme, é a estreia dele como realizador. Só que ele tem um histórico como roteirista, principalmente, já de bastante sucesso. E eu acho que talvez a obra mais conhecida dele, no Brasil, principalmente, é uma minissérie que foi muito premiada, que se chama Normal People, né? Que é a minissérie que revelou o Paul Mescal para o mundo, por exemplo, né? E a Daisy Ridley something, né? Agora não lembro direito o nome dela, Jones. mas Daisy Ridley Jones, é isso? Daisy Ridley Scott. É alguma coisa Daisy... assim? Então, assim, um dos grandes trabalhos que ele fez antes, principalmente como roteirista, é aquela minissérie Normal People, uma série que foi muito premiada, e é a série que revelou, né? Tanto o Paul Mescal, que tá aí com Gladiador, etc, tal, como a Daisy Edgar Jones, que também é uma queridinha do momento, tá? Ou seja, uh, e essa série, quem viu, é basicamente isso, série sobre relacionamentos amorosos, expectativas que a gente deposita sobre esses relacionamentos, frustrações também que podem ocorrer por causa deles. Então, isso muito tá a impressão. E Normal People foi feito depois de Temporada de Traição. Então eu acho que o mais um motivo para tu ir atrás desse filme é tu perceber a origem dessas motivações que levaram o Mark O'Rourke a seguir trabalhando nesse tema. Eu acho que é um gancho que se mostra válido, não só por essa visão masculina, né? Ele por ser um cineasta, um roteirista masculino, mas também pela voz que ele dá para as mulheres que estão envolvidas, né? Porque o filme começa com uma personagem feminina em cena, termina com ela, com essa mesma personagem, e como eu disse antes, os homens meio que são levados, né? Os homens muito reagem nesse filme, né? O personagem do Andrew Scott, ele reage a uma situação que ele está enfrentando, o personagem do Cillian Murphy reage a um convite, a uma postura que ele recebe dentro da própria casa dele e tal. Os homens meio que reagem, são as mulheres que guiam, na verdade. Eu acho que tem um gancho interessante que não pode ser desprezado. E ao mesmo tempo, o Cillian Murphy tem uma coisa que eu acho interessante, que há uma desconstrução dessa imagem, né? Do vizinho standard. Ah, vizinho bacana, legal, trata os filhos bem, trata a esposa bem, não sei o quê, não sei o quê. E não é do ponto de vista pura e simplesmente moralista. Ah, ele foi trair a esposa, então logo ele é um filho da puta. Não, o filme não coloca nesses termos. Existe uma questão que é mais complexa, o fato de que ele vira o confessor do personagem do Andrew Scott, ou seja, ele sabe de uma coisa gravíssima, isso sim a gente não vai falar aqui, você vai ter que conferir o filme, mas ele sabe de uma coisa gravíssima quando ele começa a ter um caso com a esposa desse cara. Uma É. coisa que nem a esposa sabe. Então, assim, é algo que depois vai ser cobrado dele, do tipo assim, como é que tu não, né, como é que tu não traz essa informação? Aí ele diz, mas eu prometi. Sendo bastante conveniente, né? Muito, muito conveniente da parte dele, dizendo, eu prometi, então... eu não prometi porque eu queria uns beijos. O Cillian Murphy nesse filme, ó o corte, o Cillian Murphy nesse filme é um talarico. Você aí que tá acostumado com a gíria da juventude, talarico é aquele que fica talaricando a mulher ou o homem do próximo ou da próxima, que fica E o querendo... Marcelo, nesse momento, passando atestado de tiozão para falar do Cillian Murphy e do Andrew Scott em Seco. Temporada de Traição.
É Se isso. com 42 anos eu não puder ser o tiozão, daqui a pouco eu já vou ser um velho. Então, assim, eu tenho que aproveitar essa fase da minha vida. Mas, brincadeiras à parte, a gente tem isso, né? Tem esse dilema que faz com que o personagem do Cillian Murphy seja mais complexo ainda. A gente vai chegar um momento em que a gente vai se deparar com um homem covarde, com um homem que basicamente é isso, é reativo. Mas que, na verdade, quando é levado a tomar algum tipo de atitude, nem sempre tem. Outra coisa que eu acho que o filme traz, e é legal a gente pontuar aqui, que é a questão da responsabilidade afetiva, né? Qual é a responsabilidade afetiva que esses personagens têm uns com os outros? Então, assim, a gente não está pura e simplesmente falando de um caso extraconjugal que vai destruir uma ou duas famílias. A gente está falando de coisas muito mais complexas que são trazidas aqui dentro desse filme, dentro do Temporada de Traição. A gente repete, filme que chega ao Brasil com exclusividade na Cindy, nessa plataforma de streaming, né? Aliás, parênteses, na Cindy tem Cidade dos Sonhos, Robledo, meu filme favorito da vida. Então, assim, já tá tudo certo. Você ficou curioso? Vai lá no Papo de Cinema, ó. Lembrando, clica lá no banner, tem a carinha. Se tu entrar no Papo de Cinema agora, ó, tem a carinha do Cillian Murphy lá no topo. Você clica nesse banner, você vai direto para a ficha do filme. Tem um teste gratuito, inclusive, para você aproveitar a Cindy. A gente disse lá no começo, né, Robledo? Fica a dica. Fim de semana, você tá cansado de Oscar? A gente está cansado de Oscar, né? Vocês devem estar cansados de Oscar também. Essa é uma ótima pedida. E você que está nos vendo, notou agora que o Robledo voltou, né? O Robledo voltou a ser iluminado. O Robledo, na verdade, ele parece aqueles furinhos de filme mesmo, né? Que é tudo cheio de furinho Gente, no é que canto. tem muita nuvem, o sol vem e vai. Daí quando o sol fica assim, bem os pontilhados. Mas eu acho que é importante a gente falar que a Cindy, como é uma plataforma relativamente nova no Brasil, ela pode ser encontrada na Amazon Prime Video, na Claro TV+, na Vivo Play, na Sky+, na Google TV, na App Store, né? Quem tem iOS é só baixar o aplicativo. No Google Play Store também dá para baixar para Android. Samsung App Store, então quem tem televisor Samsung dá para baixar o aplicativo da Cindy, e no Roku. Então, assim, tem muitas opções de você ter acesso ao streaming da Cindy e assistir, entre outros tantos, a temporada de Traição. Agora, voltando à questão desses personagens masculinos que a gente estava falando e que tu mencionaste, Marcelo, eu acho que a gente não pode deixar de lado também como são bem resolvidas ou como são bem delineados, melhor dizendo, as motivações femininas desse filme. Eu acho que isso foi uma coisa que me despertou bastante atenção, porque tanto a esposa do personagem do Cillian Murphy, ela é muito decidida no que ela faz, e quando ela toma uma decisão, não tem volta atrás. E sabe, quando surge a primeira pulguinha atrás da orelha dela, ela já sabe o que fazer. Então mostra uma personagem, bem a alfa daquele relacionamento, daquela família. Ela é a ponta de lança. Como a outra mulher, né, a esposa do Andrew Scott, que a gente falou, ela que vai tomar a decisão de ir para os braços de um outro homem quando ela está num momento mais fragilizado e o quanto isso vai mexer com a família dela. E se o Cillian Murphy, se torna um amante, não é perspicaz o suficiente de saber o que fazer diante do segredo tem conhecimento, ela mesmo sem saber toma a decisão certa. Ela é a esposa que vai decidir, ó, é isso que tem que ser feito agora e não importa o resto, eu vou seguir pelo que tá me dizendo. E em terceiro lugar, uma outra personagem que eu achei muitíssimo interessante, que é a da garçonete. A personagem que é uma, sabe, louquíssima. Ela diz na hora, ela não leva pra casa. Ela sabe, acorda de manhã super feliz, mas ele já diz uma meia palavra, ela já manda ele tomar lá no Diabo Te Carrega. Ou seja, é uma personagem muito maluca e que, mesmo tendo duas ou três aparições no filme inteiro, tu consegue vislumbrar todo um histórico para aquela mulher, para entender por que ela reage daquela maneira, por como os traumas e as cicatrizes que ela leva consigo para tentar se proteger ou se entregar. Então, assim, os personagens femininos realmente são os que mais me cativaram, apesar dos masculinos serem os mais famosos de temporada de traição. Sabe o que deixaria a gente muito feliz? Agora que a gente precisa encerrar esse episódio, que você vá lá na Cindy, veja a temporada de Traição, depois volte aqui, seja nas plataformas, nas nossas plataformas, em qualquer uma delas, ou lá no YouTube, que também a gente tem o podcast no YouTube, e nos diga o que você achou de temporada de Traição. O que você achou das interpretações, das questões, de como é que o filme levanta,
Então faça isso, faça esse exercício e já aproveita que você tá com a mão no mouse e dá 5 estrelas pro podcast Papo de Cinema. E duas coisas super importantes também. Se certifique de que você segue a gente no YouTube, porque, como o Robledo disse lá no começo do nosso episódio, o YouTube do Papo de Cinema está sendo atualizado diariamente, com críticas em vídeo, com entrevistas, com podcast, com conteúdos que alguns desses conteúdos você só vai ver lá no YouTube do Papo de Cinema. E também se certifica de que você segue a gente no Instagram, no @Papo de Cinema. Lá tem corte, lá tem chamada para tudo que a gente faz, lá tem conteúdo exclusivo. Então, assim, a gente está se puxando, como diz no Sul, para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente precisa que você nos prestigie, assim como você nos prestigia aqui no podcast Papo de Cinema. Não é mesmo, Robledo Milani? Suas considerações finais, porque nós temos pouquíssimo tempo. Suas considerações finais é maravilhoso, né? É o Marcelo entregando a idade. Mas assim, gente, a gente escolheu realmente o Temporada de Traição para falar nesse episódio especial aqui da parceria com a Cindy, mas tem muita coisa. O acervo lá deles é bem variado, é bem diverso. Então, assim, fica essa dica de conferir esse conteúdo exclusivo deles, mas não se contenta por aí, vai, vasculha a plataforma, aproveita esses dias de degustação gratuito para ver se você se encanta e resolve virar assinante deles também, porque tem muita coisa bacana lá, conteúdo, aliás, que, como por exemplo o Marcelo falou, Cidade dos Sonhos, baita filme do David Lynch, que tem crítica no Papo de Cinema também, então, ou seja, tem muita coisa lá, e vai ter mais conteúdo ainda da Cindy aqui no Papo de Cinema. Fiquem ligados, aciona as notificações, aperta aí no sininho, que toda hora, quando você menos esperar, tem podcast novo e você vai ser o primeiro a saber aqui no Papo de Cinema. É isso. É isso, gente. Um grande abraço a todos e até a próxima.